Então, vamos lá. Vamos aqui no Evangelho. A gente está os bons espíritas, o item 4, certo? Certo. Está naquela parte. Aquele que pode ser com razão qualificado. Nós estamos aí nessa parte. Malu, você pausou? Já tô gravando o Evangelho. Se a gente se maravilha com a evolução, né? Vinculada ali ao Livro dos Espíritos, no trecho em que estamos estudando, com o auxílio da Evolução em Dois Mundos, essa parte aqui é a principal para a nossa transformação evolutiva. Tornarmos-nos homens de bem e bons espíritas, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Certo? Então, certo. É isso que importa. Qual é o grau de percepção relativo ao futuro humano? Porque, como nós vimos na aula passada, tem gente que não se importa muito com relação ao futuro. Ele quer mais gozar e se divertir aqui na Terra, certo? Certo. Mas quem pensa mais relativo ao futuro, ele é naturalmente um espírita melhor. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes, né? Então, ele vai estudando a doutrina espírita e ele se emociona mais do que os outros. Os outros, né, só estão vinculados aos fenômenos. Nossa, mas o Chico Xavier realizou esse fenômeno, o Chico Xavier viu esse espírito, fez isso, fez aquilo, mas mais por curiosidade. Com relação às questões morais, a doutrina espírita não lhes dá um despertar emotivo. E quanto melhor esse despertar emotivo, com o estudo da doutrina espírita, se mostra que a pessoa é um espírita melhor, certo? Numa palavra, é tocado no coração. Daí porque é inabalável a sua fé. Ele se emociona mais com as consequências do estudo do espiritismo. Um é como músico, a quem basta alguns acordes para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Percebe? Então, são as consequências emotivas retiradas do estudo. Alguém tocou uma música e a pessoa sensível já se emociona. O outro pode ouvir a música todinha. Então essa aí sou eu, choro pra caramba. Então é o contrário, isso é do primeiro tipo, né? Eu choro e eu entro naquela... ele fala mais embaixo, né, que reconhece-se pela transformação moral, né, onde ele e pelos esforços para domar suas inclinações más. Eu ainda não estou transformada moralmente, mas eu procuro domar minhas inclinações más, eu tento domar ela. Então vamos lá. Vamos tentar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ora, então ele também não está falando, ele está naturalmente aqui incluindo um prazo. Ele está incluindo um prazo. Quando conheceu a doutrina espírita? Eu tinha 20 anos, eu tinha 30 anos, tinha 15 anos. Beleza.
E aí, vamos medir agora, depois que você conheceu a espírita, quando você está com 80 anos, 85. Mostra aí a sua transformação moral. Ninguém vai medir isso um início na terça-feira e o outro na quarta. Percebe? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral conquistada num prazo de vida. E pelos esforços, aí sim, agora isso pode ser considerado com uma frequência um tanto mais diária, semanal. Pelos esforços que emprega para dominar as suas inclinações más e, por consequência, transformar-se. Qual é o esforço diário que a pessoa emprega? Porque há quem não emprega esforço nenhum. Certo? Então, os esforços diários, semanais, mensais, para a pessoa domar as suas inclinações más, suas más inclinações, e, por consequência, ao final de um prazo não curto, verificarmos qual foi a transformação moral daquela pessoa. Aí, a depender da diferença, essa pessoa é um verdadeiro espírita. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, então, não, por que eu vou ficar domando as minhas inclinações? Mas não são más, elas me satisfazem. E eu estou contente como estou, né? E a pessoa está contente com o seu horizonte. Que aprende alguma coisa de melhor, né? O outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele, desse horizonte, e sempre consegue, desde que tenha firme a vontade. Beleza? Beleza. Entenderam aí o que é o bom espírita? Sim. Mostra o esforço para ele, ao fim de um prazo, estar transformado, melhorado. Então, vamos lá. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Como ele sentou ali, logo se reuniu grande multidão. Provavelmente essa multidão é semelhante àquela da transformação, né, dos pães e peixes. Ora, então só de homens tem 5.000 homens, 4.000 homens, sem contar as mulheres. Então é essa a quantia de gente que vivia atrás de Jesus aí, sem contar as crianças. Então ele se sentou à beira do mar. Então, rápido, se encheu uma multidão à sua volta. O que o levou a entrar numa barca onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Então, o que ele fez? Ele entrou num barco e se afastou um pouco. Certo? Quem ficou na margem foram só as pessoas. Ele entrou no barco e se afastou um pouco. Disse, então, muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Pensa bem aí nas regiões rurais, as trilhas de caminho que existem. Se cai uma semente ali, não germina nada, porque ali é onde as pessoas caminham, é onde os animais caminham, onde os animais passam, né? Então, é uma semente que não dá resultado. Vai germinar. Não vai germina. germinar. Não. E ainda vem os pássaros e come, né? Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia terra. Né? As sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou.
e como não tinham raízes, secaram, né? Então, outra espécie de solo é o solo pedregoso. Não é um solo muito profundo, ela germina rápido, por não ser um solo profundo, germina rápido, mas como não tem muita terra, as raízes são pequenas, o sol vem, queima. Sumiu. Duração de vida curta. Outra parte caiu entre os espinheiros. E os espinheiros crescendo, as abafaram. Então, um solo um pouco melhor que o pedregoso, em que o prazo de duração da vida daquele vegetal, que se originou na semente lançada pelo semeador, até cresceu e se desenvolveu um pouco. Porém, no ritmo de crescimento menor do que o nascer do sol diário, os espinhos cresceram e abafou. Abafou aquele vegetal ali. Outros, finalmente, caíram em terra boa e produziu frutos, muitos frutos, dando algumas terras boas, dando algumas sementes, 100 por 1. Então, uma semente produziu outras 100. Outras produziram 60. Outras produziram 30 outras sementes originárias dos frutos. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Beleza? Beleza. Então, nós somos esses solos. Aí a pergunta, eu sou um solo de caminho? Eu sou um solo pedregoso? Eu sou um solo no qual há espinheiros? Ou eu sou terra boa? São os 4 tipos de solo, que são os 4 tipos de pessoas, né? Vinculadas ao que Kardec falou anteriormente. Essa pessoa se emociona com o conhecimento da doutrina espírita, ela se esforça diariamente para vencer as inclinações más. Não estão perguntando qual é a inclinação má. Pode ser a pior possível. Ninguém quer saber qual é. Quer saber em 10 anos você vai vencer essa sua inclinação má? Você está empregando esforço diário para vencer isso? Ninguém quer saber qual é o que grau se está. Mas, ao final de 20 anos, 30 anos, vamos medir a sua transformação moral. Realmente você falhou algumas vezes. Mas, no geral, você empregou, né, um esforço significativo e realmente você se transformou nesse prazo. Aí você é um solo bom. E ainda divulgou a doutrina espírita e influenciou 100 pessoas, e influenciou 60, e influenciou 30. E escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno, né? E é o pássaro que vem, e lhe tira o que fora semeado no coração. Beleza? Beleza. A maioria das pessoas que frequentam, quer dizer, a maioria dos espíritos que recebem tratamento nas reuniões mediúnicas das casas espíritas são espíritos que nos acompanham, os frequentadores encarnados da casa espírita. E aí, o que acontece? Muitas vezes, esses espíritos, eles tomam um choque com o conhecimento daquela palavra espírita e despertam e permanecem ali na casa espírita recebendo tratamentos e conhecimentos para o seu processo evolutivo. Outros não. Eles ficam chateados e não gostam do conhecimento espírita. E aí o que eles fazem? Muitas vezes nos esperam lá fora a saída da casa espírita
para novamente se vincular a nós com os equívocos que costumamos a praticar. São esses os espíritos malignos que tiram o que fora semeado no coração. Certo? Até quando você vai numa reunião e te dá sono e você dorme, toma cuidado. Porque você pode estar recebendo uma influência de um espírito que não quer que você ouça aquele assunto. Beleza? Beleza. Nós somos que nem uma ambulância, nós temos que levar o paciente e tentar tratá-lo ele lá, né, João? Para não trazer de volta conosco. Então você vai num estudo. Aí você começa... Dormiu. O João dormiu no estudo. O que aconteceu? Provavelmente está recebendo uma influência para não ouvir aquele conteúdo, para não ser lançada a semente no coração, como diz aqui a parábola do semeador. Entenderam como é que funciona? Sim. De onde está isso? De onde está isso, João? Livro Nos Domínios da Mediunidade. Beleza? Está exatamente, literalmente, como eu disse. Literal. Não tirei uma palavra diferente. Bom, então vamos lá. Vem o espírito maligno e tira a semente no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Nem germinou nada. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Nossa, se maravilhou no primeiro momento. Mas, não tendo raízes, dura apenas algum tempo. Alguma coisa. Ao sobrevierem reveses, né, e perseguições, a surgirem dificuldades, né, por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Então ele diz, meu Deus, isso não serve para nada. Isso só chama problema. Então eu vou me afastar. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera, né? Mas a pessoa valoriza mais as questões materiais. Não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que ganhar esse recurso, eu tenho que, né, dar um jeito de comprar um carro, comprar uma geladeira, eu tenho que... Enfim, os assuntos materiais adquirem uma importância superior aos assuntos espirituais. Certo? Certo. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela, essa palavra, produz frutos, dando nele próprio 100, ou 60, ou 30 por 1. Beleza? Beleza. Então, esse último aí, não. Ele tem as dificuldades, tem as quedas, surgem os problemas, tem o trabalho, tem a questão financeira, mas ele põe o assunto espiritual acima de tudo isso. Então, vamos lá. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes, os diferentes tipos, os diferentes graus existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. De serem utilizados. Ele não falou de serem ouvidos. Na maneira diferente de serem
utilizados, certo? Certo. De fato, quantas pessoas existem para as quais ele, o Evangelho, não passa de letra morta. A maneira da semente caída sobre pedregulhos não produz nenhum fruto. Ela encontra uma explicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas, certo? Então, os espíritas também podem ser classificados conforme a parábola do semeador. Não será ela, é uma pergunta, né? Não será ela o emblema dos que apenas atentam nos fenômenos materiais e não tiram nenhuma consequência deles, porque neles só veem fatos curiosos? Dos que não buscam senão o lado brilhante das comunicações dos espíritos, das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Então né? Só quero saber, nossa, mas foi o Bezerra que falou pelo Divaldo? Olha como fica a postura do Divaldo. Mas ele não falou a respeito do planeta Júpiter. O que ele falou? Eu não sei. Ele falou. Se ele tivesse falado de como é a colônia nosso lar, eu me interessaria. Quer dizer, você só se satisfaz se ele falar aquele assunto específico seu, né? E você mudou aí, agora vai tentar domar de uma forma definitiva as más inclinações? Eu não. Isso foi para os outros. Aí a pessoa se conserva fria e indiferente ao conteúdo que foi trazido. Os que acham muito bons os conselhos e os admiram, os conselhos, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos. Não tem essa classe? Olha, Rosângela, isso aí foi para você, hein? E não para mim. Isso aí foi para você, foi para mim não. Lembra que você me falou? Foi para você que eu estou falando, que o Espírito falou isso. Acho que já passei por essa classe também, viu? Eu estou ficando já na última, mas já passei, acho que por todos os estágios. Infelizmente. Então foi um conselho muito bom, foram palavras magníficas, o conselho é admirável, só que é para a Rosângela, não é para o João. Enfim, aqueles para os quais esta instrução são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Beleza? Uhum. Dá frutos para que nós realmente nos transformemos, para que empreguemos esforços frequentes para domar as más inclinações, independentemente de quais sejam. Então, vamos lá. Instruções dos espíritos. Vou ter que Vão Isso aí, controlando. Tá joia, Ana. Obrigada, viu, pela companhia. Eu te Tchau. agradeço. Então, vão controlando o tempo aí. Quando der 8h30, a gente para. Instruções dos espíritos, o dever. É mensagem de quem? De Lázaro, certo? Sim. De Lázaro. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro. Então, primeira coisa, não vai cair nessa tentação. Não vai cair neste equívoco. Não vai praticar esse erro. Mas esse erro ele me dá
prazer. Vence isso, porque o dever é a obrigação moral, primeiro, da criatura para consigo mesma, primeiro. Certo? Primeiro para consigo mesma, não vai cair nesse equívoco. E em seguida, para com os outros. Em seguida, para auxílio aos outros. Mas primeiro, o dever para consigo. O dever é a lei da vida. O dever se encontra nas mais ínfimas particularidades, nos melhores detalhes, nos menores detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem, do dever moral, do comportamento moral, de fazermos a vontade de Deus e não a nossa vontade, de nos afastarmos das tentações, que realmente elas nascem nos nossos corações, nascem em nós, né? Não vai falar das profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, porque ele se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Então, o que Lázaro já está falando? Nos desejos profundos do homem, o dever é muito difícil de ser cumprido. Porque você tem uma festa para ir, né, João? E tem um trabalho mediúnico. Mas hoje eu vou faltar o trabalho mediúnico, vou lá nessa festa. Quer dizer, você larga o dever, né, pela sedução de um prazer. Exato. É isso aí. Ou, se você vai numa reunião mediúnica, num determinado dia, e surgem festas que são, digamos assim, festas às quais não é razoável o comparecimento, mas tenho vontade de ir. Ou, diante de um diálogo, aí surgem algumas intrigas, a pessoa lá no fundo se enerva, fica com algum grau de raiva, né? Diante de uma determinada circunstância, sente um egoísmo, sente o ciúme, sente a inveja, se sente seduzido, né? Sexualmente. Tudo isso, para o homem, por tudo isso, é muito difícil na profundidade dos sentimentos do dever ser cumprido. É óbvio que o ideal era que não sentisse nada disso. Não sentisse raiva, orgulho, egoísmo, né? Sim. Sentimentos equivocados aí do sensualismo, enfim. O ideal era que o dever tivesse cumprido no coração do homem. Mas ele já está dizendo aqui, ó, que é muito difícil de cumprir-se, porque o dever moral, e ele só vai falar desse, o moral, está em posição oposta às seduções do interesse, às seduções do coração. Suas vitórias, as vitórias, né, do dever moral, não têm testemunhas. E suas derrotas não estão sujeitas à repressão. Não estão sujeitos à repressão, quer dizer, os espíritos superiores vão se entristecer? Vão, mas eles vão, digamos assim, nos reprovar? Não vão. Eu errei, fui lá, né? Estou com um problema circulatório significativo, a saúde meio abalada, eu não tenho que comer essas coisas, mas vou lá e como. Ou outras coisas, de tudo que falamos. Do orgulho, do sensualismo, da vaidade, do egoísmo, da raiva,
Os espíritos vão dizer assim: nossa, tu não deveria ter feito isso, eu te avisei. Vão repreender? Não. E quando eu vencer, vou ter testemunhas, pessoas vão... Não. Percebe? Sim. É coisa nossa. O dever íntimo, lá no campo dos sentimentos do homem, fica entregue ao seu livre-arbítrio. É a gente que tem que cumprir. O aguilhão da consciência, guardião da probidade, guardião ali da honestidade, da moralidade, de fazer as coisas certas. O adverte e o sustenta, mas muitas vezes esse aguilhão da consciência, guardião do que é certo, mostra-se impotente diante dos sofismas, das enganações e da paixão. Certo? No lado sentimental, muitas vezes a consciência ela perde, ela é impotente para evitar que nós caiamos nos erros. Beleza? Uhum. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Certo? Certo. Fielmente observado. Esse dever lá no campo dos sentimentos. Não, mas por que eu estou sentindo isso? Não, por que está vindo essa vontade? Não. Vou fazer uma oração aqui, afastar esse desejo inadequado. Que ideia? Que ideia é essa? Então, você está cumprindo fielmente no dever do sentimento. Aí isso eleva. Né? Agora, como determiná-lo? Esse dever do coração. Como determiná-lo, defini-lo com exatidão? Onde começa esse dever do coração? Esse dever do sentimento? Onde ele termina? O dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Né? Aí o que acontece? Está no diálogo. Comecei a ficar raivoso. E combate isso. Porque se você externar isso, você já está ameaçando, quando já vê surgindo a raiva. Estou só ouvindo, agora eu vou falar isso. Só desse sentimento vai gerar uma ameaça à felicidade e à tranquilidade da outra pessoa. Certo? Certo. E ela vai ficar ali o dia todo ruim em função dessas palavras que você disse. Então, do sentimento negativo, já está surgindo uma ameaça para o outro. E quando que acaba? Acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o vosso limite. Beleza? Beleza. Legal? Sim. E quando é lançado essa palavra, esse gesto, ele é ruim para os dois lados, duas pessoas, né? Por isso que esse cuidado da energia, do lançar, tem que ter bons pensamentos, evitar, né? Para não haver essa conexão de sintonia negativa. Exato. Exatamente. Tira a tranquilidade, então, né? Exato. É por aí.
e eu tenho que dividir aquele recurso com a Angelita. Mas eu acho que eu vou passar a perna na Angelita. Então, percebe? Já está nascendo uma ameaça dos sentimentos, dos pensamentos, da vontade inadequada. Também não quero que ela me engane. Percebe a coisa? Uhum. Porque dos nossos pensamentos e sentimentos é que nós vamos cumprir ou descumprir esse dever moral. Então tem que vigiar a nascente do que se pensa, vigiar a nascente do que se sente. Porque isso já vai surgir uma ameaça para os outros e consequências para nós mesmos. Às vezes muito graves. Às vezes que vai gerar, no mínimo, uma vida para se recuperar diante daquelas pessoas. A gente acha que não tem problema. Não, isso é coisa pouca. Só essas palavras que você falar, você vai ter que ter, no mínimo, uma encarnação com ela, para você reverter a coisa, que nasceu no seu sentimento. Por um dever descumprido, ou não, você vai viver 80 anos próximo a ela para recuperar a coisa. Então vamos lá. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pela mesma causa, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Certo? Certo. Se o ladrão nos rouba, sentimos mais ou menos a mesma dor. Se perdemos o emprego, sentimos mais ou menos a mesma dor. Se alguém nos trata mal com determinado grau de raiva, sentimos mais ou menos a mesma dor. Se alguém nos corrompe a família, sentimos mais ou menos a mesma dor. Beleza. E para que serve isso? Para que todo mundo tenha uma sã consciência do mal que pode fazer. Porque pela nossa dor nós podemos medir a dor alheia, a dor dos outros. Não faça isso porque você não ia sofrer? Ia. Então para que você está fazendo o outro sofrer? Ele vai sofrer o mesmo que você vai sofrer. A dor é igual para todos. Não existe o mesmo critério para o bem. Infinitamente variado em suas expressões. Então, para o bem, o critério é diferente. Porque existe uma questão de sensibilidade distinta na prática das minúcias dos detalhes relativos à caridade. O grau de sensibilidade nosso é variado tanto para praticar quanto para receber. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, é uma previdência que sejamos iguais quanto à dor, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então, as consequências dolorosas que sofremos dos nossos defeitos, dos nossos efeitos, né? Do que nós praticamos, tem que nos levar a não praticar o mal. Certo? O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Então, o dever resume tudo que é relativo às minúcias de um pensamento moral, de uma, né? É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Não, mas está sofrendo isso, está sofrendo aquilo. Não, mas eu tenho que seguir essa linha do dever moral.
é austero e é brando, né? Austero para consigo, brando para com os outros, né? Se erra, também tem que se levantar e não repetir. Pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Não fica enrolando, né? O dever é esse e pronto. Mantém-se inflexível diante das suas tentações. E para os outros, né, você justifica. É o grau que a pessoa está. Ela vai evoluir. Agora, para si, não. Eu não posso fazer isso e ponto final. Inflexível. Inflexível diante das suas próprias tentações. Né? O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então ele faz a vontade de Deus e ele quer ver respeitado os outros, né? É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. E ele não vai vacilar em praticar equívocos, porque ele quer cumprir o dever moral. Então ele é juiz e escravo em causa própria. Não vou fazer a minha vontade. O dever é o mais belo galardão da razão. Então, o que acontece aqui? Você raciocina, você tem um discernimento racional claro. Só tem se você cumpre o dever. Se você não cumpre o dever moral, significa que o processo racional não tem tanta luminosidade. Você não é tão inteligente quanto você pensa que é, porque você não cumpriu o dever moral. O esclarecimento leva você ao cumprimento do dever, e esse dever é, então, a medalha. A medalha que demonstra que o seu processo de racionalidade, de iluminação, está realmente num grau adequado. Porque se você é tão inteligente quanto você diz que é, você não vai se comportar com inveja, com ciúme, com raiva, com orgulho, com egoísmo, com sensualismo. Certo? Uhum. Por isso que o dever é a medalha da razão. Descende desta, o dever nasce da razão. Como o filho nasce da sua mãe. Então, você só realmente vai se mostrar alguém com algum grau de luz tão adequado quanto você faz se você cumprir os deveres morais. Senão você não tem tanto raciocínio quanto você achava que tinha. O homem tem que amar o dever. Nós temos que amar fazer o que é o correto. Não porque preserve os males da vida, mas preserva. Mas aos quais a humanidade não pode subtrair-se a esse, né? Mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, o dever não só preserva os males da vida, mas ele permite você avançar muito. Ele evita que você caia. O dever. E, simultaneamente, permite que você suba muito na escala de progresso, na escala de desenvolvimento. Beleza? E esse dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada um dos estágios superiores da humanidade. Então, esse dever só vai crescendo, crescendo, crescendo. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa.
Ah, não, mas no domingo eu quero folga. Eu vou estudar e me dedicar à doutrina espírita de segunda a sábado. No domingo eu vou me entregar a Mamon. Ou logo a mamão, Não. tô fora. A obrigação para com Deus jamais cessa. Domingo não é o dia de relaxar os deveres morais. É só os profissionais. Os deveres morais nunca cessam. Beleza? Beleza. Deve refletir as virtudes de Deus, que não aceita esboços imperfeitos. Ah, eu melhorei um pouco, mas aí dá falta, né? Não, mas eu estou melhor. Ou Vamos em seja, frente. não aceita rascunho. Não. Porque quer que a beleza de sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Beleza, gente? Beleza. Então, o negócio é que Deus quer que nós avancemos mais e mais. Quer dizer, ele não nos fez rascunho, ele nos fez a perfeição. Só que nós é que não estamos na mesma vibe dele, né? É. Mas a Tem que gente ser, chega lá. tem que levar essa vibe aí. Então, vamos lá. Olha, ele voltou aqui, olha. O François Nicolas Madeleine. João, 8h30. 8h30? Aí amanhã começa de novo, fica melhor. Ui, o dever aumenta, a responsabilidade me preocupa. Ui. É mesmo, né? Às vezes a gente chega assim. Eu mesmo já fiz isso, né? Ah, hoje. Ah, tô cansada. Ah, trabalhei tanto e tal. Não, não vou ler, não. Não vou estudar, não Vou vou. relaxar o corpo e a alma. Vou Faço me isso. entregar a Não, mamão. não. Agora eu vou ficar preocupado com esse mamão, João. Quero... Hoje eu não quero nem orar. Ave Maria. Eu tenho desculpa, eu não paro, porque aí quando eu vou descansar a mente, eu uso a mente aqui fazendo para as crianças carentes, ó, para os recém-nascidos carentes. Aí eu trabalho até fazer Eita, que terapia daqui, ó. Fazendo essa terapia aqui. bonito, isso mesmo, Então, Stefania. sai do livro, sai da oração e passa para a caridade do material. E é uma terapia. Beleza, Stefânia. Eu e a Thelma. Mas você sabe que eu passei a fazer muito, o Haroldo fala isso, que até você ir lavar um prato, você ir lavar uma louça, você está meditando. E eu passei a fazer isso. Toda vez que eu estou fazendo algum serviço, eu fico pensando nas coisas que a gente isso aqui estuda é no um livro bem espírita. recíproco, é um bem recíproco, porque ele trata minha mente, me tira a ansiedade, me tira o estresse, me tira a preocupação. É uma psicóloga isso aqui, tirando, não dá tempo de... A psicóloga. É isso uma mesmo. Terapia. A gente acha que não, vai fazer um trabalho manual, ali um trabalho braçal, isso e aquilo, mas a sua mente não tem nada a ver com sua mão, com seu. Você tem que pensar aqui. Você tem que elevar seu pensamento. Eu faço isso. Até tomando banho agora eu medito. Converso com Deus, com a espiritualidade, vou trocando ideia. E olha que as respostas vêm, viu? Vem. E dependendo do que você pensou, a bicha vem, ó. Vem no cinto. Olha. Preste atenção. É isso aí.
Vamos lá então, gente. Quem faz a oração? 8h34. Quem faz a prece? Vou fazer igual o João. Hoje é o João. Eu? Hoje vamos pôr o João. Tá. Faz tempo que você não faz uma para nós. Tá, beleza. Mestre Jesus, cá estamos, Senhor, buscando nos construir através do Evangelho. Auxilia-nos, Senhor, a cumprirmos os deveres morais, especialmente com relação aos nossos sentimentos e aos nossos corações. Queremos, de uma forma definitiva, sutilizar os nossos perispíritos, fazê-lo efetivamente brilhar como a luz solar tão linda que hoje lá fora tu dispões ao nosso próprio crescimento e de todos os princípios inteligentes neste planeta. Auxilia-nos assim, Senhor, a vencermos a nós mesmos e nos afastarmos das sombras do passado que, vez ou outra, querem voltar a circular em nossas mentes e manchar os nossos corações. Jesus, auxilia-nos a definitivamente nos transformarmos em luz para a nossa própria alegria, para a nossa própria felicidade. E a tua, que muito nos ama e não aceita rascunhos imperfeitos da nossa própria evolução. Abençoa-nos assim a todos, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Quando você falou aí da luz, eu lembrei do Divaldo, que ele queria ficar lá. Chico, posso ficar aqui? Ele disse, não, nós somos iguais postes de luz. Nós não podemos ficar juntos. Temos que ficar cada um num canto. Achei bonito. E agora você falou na luz, eu lembrei dessa história do Divaldo com o Chico. É legal. Verdade. Que a gente seja a luz mesmo, né?